Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Tema: retidão. Hoje nós vamos ver a retidão como meio de graça. Por quê? Por que a retidão nós podemos ver como meio de graça? Nós vamos dar esta resposta. Antes, quero dar só um adendo aqui da aula de ontem, que no último versículo, qual é a sua escolha? Eu esqueci de colocar a referência, que é Tiago, capítulo 4, do verso 6 ao verso 10. Então vamos lá para a nossa lição. Então nós vamos ver a retidão como meio de graça. Por quê? Por causa da ação salvadora de Cristo. Porque sem a ação salvadora de Cristo, nós não temos vida de retidão. Então, o agir de Cristo para nos salvar de todo o pecado, ele produz em nós a retidão. Ou seja, em Romanos, capítulo 7, verso 24 a 25, primeira parte, diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você vê, Paulo ele está dizendo que ele é o homem mais infeliz. Por quê? Porque na sua carne, na sua vida está o corpo da morte. Qual é o corpo da morte? O salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Então ele está dizendo, eu sou o mais infeliz porque sou um pecador. E quem vai me livrar deste corpo, desta morte? Aí ele olha para Cristo e ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem nos liberta do corpo desta morte. E assim nós teremos a condição de caminhar em retidão a Deus. Em retidão de uma vida plena diante do Senhor. Também nós vamos ver em Efésios capítulo 2, verso 1, que completa esta fala de Paulo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Efésios 2, verso 1. Quem nos deu vida? Jesus Cristo. Então você vê o homem mais infeliz, porque o corpo da morte está no seu corpo. Quem nos livra desse corpo? Jesus Cristo. Se Jesus Cristo ele nos livra o corpo da morte, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E também em Gálatas capítulo 2, verso 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo se entregou para nos dar vida, e esta vida reta, pura, e é desta forma que nós vivemos. Então, a retidão como meio de graça é porque Cristo nos amou de uma tal maneira e se entregou por nós para nos libertar do corpo da morte, para nos dar vida de retidão. Então, sim, a retidão é um meio de graça, não porque merecemos, mas por causa da graça de Deus, em Cristo Jesus, nos livrar do corpo da morte. Segundo, queridos, o perdão em Cristo conduz à retidão. A retidão como meio da graça é devida ao perdão que Cristo cravou ali naquela cruz. Então o perdão é o meio de graça. E só temos a retidão porque Cristo nos perdoa de todo o pecado. E assim nós vamos ver nesse texto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3, verso 19. Então, se nós queremos ter uma vida de retidão, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. E arrependendo dos meus pecados, os meus pecados são cancelados. Não por causa do arrependimento, mas por causa do perdão que Cristo nos perdoa. E aonde eu vejo isso? Em Colossenses capítulo 2, verso 13 a 14, diz: e a vós outros,
que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, Cristo Jesus, perdoando todos os nossos delitos, nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida, o salário do pecado é a morte, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Cristo removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Então, ali na cruz, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Então, nós somos salvos pela graça e temos o perdão que Cristo garante com o seu sacrifício, e assim nós vamos poder caminhar em retidão e não mortos em nossos delitos e pecados. E também em 1 João capítulo 1, do verso 7 ao 9, se porém andarmos na luz, como Cristo está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, somente Cristo, somente Deus, por meio de Cristo, pode nos perdoar de todos os nossos pecados. E assim, termos uma vida em retidão. Então, a retidão é o meio de graça por causa do perdão que é oferecido em Cristo para todo aquele que se arrepende e busca o perdão. E assim podemos deixar de viver para o pecado e viver a vida em retidão. Se temos a salvação em Cristo, e a salvação em Cristo exige o arrependimento, e o arrependimento produz perdão, o perdão produz a justificação em Cristo. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós conseguimos o perdão pela fé em Cristo Jesus, e esse perdão nos traz a justificação. Nada que possamos fazer para justificar os nossos pecados será justificado, a não ser que, pela fé em Cristo Jesus, sim, por meio da ação salvadora dele, de morrer na cruz e ali buscar e cravar o nosso perdão, esta ação nos justifica de todo o pecado. É por isso que Paulo está dizendo em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Romanos 5:1 responde, porque somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, olha que maravilha, queridos, porque esse texto aponta para nós que somos justificados, pois mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, e através de Cristo Jesus temos paz com Deus, pela qual obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, verso 1 e verso 2. E desta forma nós temos certeza que somos justificados. Então, a retidão como meio de graça é por causa da justificação que temos pela fé em Cristo Jesus. E assim, nenhuma condenação há para os que creem, para os que estão, para os que vivem pela fé em Cristo Jesus. E desta forma, somos justificados em Cristo para vivermos em retidão a Deus. Queridos, a salvação, o perdão,
a justificação e também agora que nós vamos ver a santificação e a retidão, elas andam juntas. Por isso que a retidão é um meio de graça, porque alcançamos a santificação e vivemos diariamente a santificação, fugindo de toda aparência do mal, fugindo de todo pecado, para viver uma vida santa, pura e reta diante do Senhor. E desta forma, a retidão é um meio de graça, justamente por causa da santificação, porque Cristo nos santificou em seu sacrifício naquela cruz. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus Cristo santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu me santifico, Jesus dizendo, eu me santifico para que eles possam ser santificados também. Então nós vamos ver em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, se nós queremos viver uma vida de retidão, eu tenho que abster da prostituição, eu tenho que saber cuidar do meu próprio corpo em santificação e honra para a glória de Deus, e não viver para o pecado. Viver para o pecado é viver uma vida longe de Deus, da santificação e da retidão. E também, queridos, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, o nosso proceder deve ser um procedimento de retidão, de santificação, e assim buscaremos ser santo como Deus é santo, como Cristo é santo, como o Espírito é santo. Desta forma, e este é o desejo de Deus para cada um de nós, uma vida reta, pura e santa diante dele. E desta forma, queridos, nós temos que caminhar na retidão como meio de graça, porque esta é a vontade de Deus para mim, para você e para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? Que a retidão como meio de graça é por causa da ação salvadora de Cristo, por causa do perdão em Cristo que conduz à retidão, por causa da justificação em Cristo e porque a santificação e a retidão andam lado a lado de mãos dadas. E nós temos que viver desta forma para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de toda a nossa alma. Vamos orar, queridos. Senhor, aplica esta palavra em cada coração, ó Pai. A começar em mim. Eu preciso, Senhor Deus, viver em retidão, em santificação, certo que sou perdoado e justificado em Cristo Jesus. Ó Deus maravilhoso, aplica isso em cada família, em cada pessoa que tem ouvido e assistido, ó Pai, estas mensagens, e que eles possam escolher viver em retidão, em santificação, para glorificar o Teu santo nome. Restaura, Senhor Deus, cada casamento, cada vida, ó Pai. Coloque a Tua mão sobre cada enfermo, curando, restaurando, libertando de todo mal. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, ó Pai. Proteja a vida dos nossos filhos contra as drogas, contra a violência, contra todo o mal. Em tudo nós Te louvamos e Te adoramos e pedimos, perdoe os nossos pecados e aumenta a nossa fé. É a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.